Tudo bem, família de Volta à Vida? Que Deus abençoe você. É um prazer estar aqui com você neste dia. E eu tenho uma palavra da parte de Deus para você que se chama arrependimento fingido, tá? No capítulo 5 do profeta Oséias, no livro do profeta Oséias, nós vamos ver que a nação de Israel e de Judá acaba por receber um decreto da parte de Deus, onde o juízo vai se manifestar e Deus vai operar sobre o seu povo como a traça que corrói por dentro e como o leão que destrói por fora. Então Deus está anunciando que não existe escapatória, não tem saída para o juízo, né, eminente anunciado pelos profetas. Mas por que isso está acontecendo? Porque Deus quer punir o seu povo. Porventura seria Deus tirano? Seria Deus carrasco, injusto? Certamente que não. Nós vamos perceber que Deus deixou mandamentos, leis, regras, normas através da sua palavra, porém o povo decidiu fazer aquilo que inclinava o seu coração. E nós sabemos que a inclinação do coração do homem é pecado. Pecado é errar o alvo, então as pessoas não estão querendo cumprir o propósito para o qual foram chamadas e estão desviando-se daquilo que Deus tem para a sua vida. Dentro disso, nós vamos ver que quando o profeta anuncia o juízo, né, o povo se arrepende. O capítulo de número 6 vai mostrar que o povo está pedindo para que possam se voltar a Deus, se arrepender dos seus pecados. Porém, essa é uma oração verdadeira, ela é intensa, capaz de ser profundo o suficiente para alcançar o coração de Deus e poder transformar a vida daquele povo que está ali? Não, de maneira nenhuma, não é. E nós vamos ver agora o porquê disso. Primeiro, quando o texto mostra, né, que Israel está sendo convidado a uma conversão pelo povo, primeira coisa que acontece, não houve tristeza pelo pecado, e sim pela consequência que o pecado traria para aquele povo. O povo está clamando para que se volte a Deus, para que eles não possam perder aquilo que têm. Segundo, Israel queria livrar-se do castigo, mas não estava disposto a vencer os seus erros. Tem muitas pessoas que, como Israel, se comporta da mesma maneira, que está apenas a fim, né, de vencer as dificuldades que são impostas pelo pecado, mas não querem vencer o pecado em si. Eles não estão preocupados com errar o alvo, eles estão preocupados com aquilo que o pecado fará eles perder. E terceiro, o arrependimento que lamenta apenas as consequências, em vez de chorar pelo pecado, esse sim é um arrependimento superficial. Então nós temos que entender que o arrependimento verdadeiro, ele tem um significado muito maior do que apenas o sentimento pelas consequências que o pecado pode trazer para a nossa vida. Esse é o comportamento de Israel diante da repreensão de Deus. Porém, por que Deus repreende? Qual é a intenção de Deus em levantar um profeta para anunciar que o juízo vai vir sobre a nação? O que Deus quer com isso? Primeiro, Deus, ele é aquele que repreende a quem ele ama. E nós entendemos que Israel é o povo amado do Senhor. Deus fez uma aliança verdadeira, poderosa, intensa com esse povo. Porém, o povo está adulterando, né, essa aliança, está manchando essa aliança, está vivendo a esmo, conforme inclina o coração, como eu já disse isso anteriormente. Porém, Deus está dizendo no verso de número 15 que ele vai se ausentar, porém ele vai voltar. O inimigo não pode atuar na vida de alguém onde Deus está presente. Pelo contrário, Deus se retira para poder falar: olha, por um tempo vocês vão sofrer, mas eu quero voltar para o meu lugar. O meu lugar é junto com vocês. E isso acontece porque Deus quer provocar na vida do povo arrependimento. Deus quer provocar na vida desse povo conversão. E nós sabemos que para uma pessoa se converter, dois elementos são fundamentais para isso: o arrependimento, que é o assumir a culpa, e a fé, que é o caminho pelo qual nós vamos ou então nós voltamos ao Senhor. Deus está querendo provocar esse sentimento na nação de Israel, o sentimento de que ele, poxa, o que foi que a gente fez? Por que nós nos comportamos dessa maneira? Por que nós erramos desse jeito? Então Deus queria que Israel assumisse a culpa pelo seu erro. Deus não é tirano, Deus não é injusto, o povo sim é desobediente, o povo sim era rebelde. Então essa consequência se manifestaria não porque esse era o desejo de Deus, pois esse era o desejo do povo. Então Deus queria provocar a conversão de Israel, a volta de Israel, né, a viver na presença do Senhor. Porém, Israel não aceitou aquilo que disse, de maneira interesseira se voltou para Deus com um cântico de lamento e de arrependimento. Aí a gente aprende
algumas coisas com isso, tá? Por que que esse arrependimento foi certamente fingido, foi superficial, foi uma oração de boca para fora, vamos colocar assim dessa maneira. Primeiro, quem quer se livrar da consequência e não do pecado está sendo superficial. Segundo, porque eles querem respostas imediatas, eles querem que as coisas aconteçam para ontem. Terceiro, porque a busca do conhecimento de Deus, ela deve ser focada em Deus, não naquilo que Deus pode fazer. Eles estavam mais interessados nas bênçãos de Deus do que nos Deus da bênção. Hoje, esse é um mal que aflige, esse é um sentimento que destrói, esse é um comportamento que machuca, maltrata muitas pessoas que têm experiências com Deus, que conhecem a Deus. O privilégio da nossa vida tem que ser o Senhor e não aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Então nós precisamos de respostas para que esse sentimento não destrua a nossa vida, não maltrate a nossa aliança, não acabe com o propósito que Deus tem conosco, que nós não venhamos abrir mão disso. A primeira resposta para isso seria buscar santidade em vez de felicidade. Eu estava conversando com alguns irmãos aqui na De Volta à Vida e eu falei para eles que eu já vi muitas pessoas que buscaram a felicidade e além de se tornarem infelizes nunca foram pessoas santas. Segundo, a gente precisa ter paciência e esperar o tempo de Deus, né? Esperar o tempo do Senhor na nossa vida. E terceiro, priorizar o reino. Eu não sei aonde é que está o seu coração, mas lá aonde está o seu coração também estará o seu tesouro. Eu nunca vi uma pessoa que buscou a santidade, que viveu uma vida de infelicidade. Pelo contrário, o prazer do justo está na lei do Senhor. E quando a gente se deleita no Senhor, Deus cumpre sobre a nossa vida as suas promessas. Esperar pelo tempo de Deus também significa ter respostas concretas e que serão permanentes na nossa vida. Aquilo que o ímpio constrói vai cair, vai desmoronar, mas aquilo que é alicerçado sobre a rocha vai permanecer independente das dificuldades que enfrentam, tá? E outra coisa, priorize o reino de Deus. Se você priorizar o reino, você discernirá coisas importantes e de ninguém será discernido. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça você em todos os teus caminhos, que nunca te falte palavra e que você possa ser uma bênção em nome de Jesus. Continue transformando sua vida pelo conhecimento da palavra de Deus. Deus te abençoe, fique com Deus, fique na paz do Senhor.